É possível que exista um universo paralelo coexistindo com o nosso? Esta teoria revolucionária tem capturado a atenção de cientistas e cosmólogos em todo o mundo, mas é considerada fictícia por muitos. No entanto, muitos líderes científicos falam a favor da teoria do multiverso. Com a recente pandemia e a espiral de crises existenciais, muitos procuram significado na internet e descobrem o canto mais estranho e assustador da web sobre o universo paralelo. Algumas histórias parecem impossíveis de explicar, levantando perguntas sobre a existência de um multiverso. Junte-se a nós enquanto exploramos relatos incríveis de pessoas que acreditam ter experimentado sinais deste universo paralelo e transições surpreendentes. Será apenas sua imaginação ou portais reais para outro universo foram abertos? Essa história de incidente teve origem no Japão e alegadamente ocorreu em meados do final dos anos 50. Um homem chamado Townhead apresentou seu passaporte no aeroporto de Tóquio como um passageiro comum, mas algo chamou a atenção da equipe do aeroporto: o país que havia emitido o passaporte não existia. O passaporte foi emitido por um país chamado Torresi. A equipe da alfândega foi informada sobre o estranho passaporte e o homem foi interrogado. Ele apontou o local de Torresi em um mapa, mas mostrou Andorra. Ele insistiu que o país tinha cerca de 1000 anos de idade e provou isso mostrando carimbos oficiais de passaporte e moedas de vários países que ele havia visitado anteriormente por razões comerciais. A equipe da alfândega contratou a empresa para a qual ele trabalhava e descobriu que era uma empresa real, mas não conseguiram encontrar nenhum registro oficial sobre ele. O homem foi autorizado a ficar em um hotel próximo, mas desapareceu na manhã seguinte sem deixar nenhum vestígio. Muitos acreditam que tudo isso é uma farsa bem planejada, enquanto outros acreditam que ele pode ter sido um visitante de outro universo que acidentalmente pousou no nosso mundo. Pedro Oliva Ramírez, um homem que vivia na Espanha, supostamente tomou um rumo errado em 9 de novembro de 1986 que mudou a sua vida para sempre. Esta é uma das histórias mais populares e difundidas sobre viagens interdimensionais na região. Naquela noite, Ramírez estava dirigindo para sua casa em Alcalá de Guadaíra após o trabalho em Sevilha, mas de repente se viu em uma estrada estranha com 6 pistas que ele nunca tinha visto antes. Ele avistou um prédio alto e industrial do outro lado da estrada e percebeu que o ambiente havia mudado completamente. Ele sentiu uma sensação de calor no veículo e ouviu vozes distantes que lhe disseram que ele havia sido transferido para outro hemisfério. Ramírez continuou dirigindo até encontrar um cruzamento com sinais que apontavam para 3 direções diferentes e escolheu uma delas, acreditando que estava voltando para Sevilha. No entanto, surpreendentemente, seu carro parou na frente de sua casa. Ramírez investigou o ocorrido e descobriu que a rota usual de meia hora de sua casa para Sevilha levou 3 horas e 5 minutos naquela noite e que seu carro consumiu combustível equivalente a 200 quilômetros. Ele nunca conseguiu encontrar a estrada de 6 pistas novamente, provavelmente porque é uma dimensão diferente e o portal para ela está fechado permanentemente. Outro relato estranho de mudança interdimensional foi narrado por Carol Chase e MC Lene em março de 2006. Ela estava dirigindo de sua casa em São Bernardino para Pérez, Califórnia, com seu cão no banco de passageiro. Enquanto dirigia, ela decidiu parar para visitar alguns lugares familiares próximos a Riverside, onde sua família tinha raízes históricas que remontavam ao século XIX. Seus avós foram enterrados no cemitério local da cidade, e sua tia e avó tinham casas lá. Carol tinha sido residente por um tempo depois da faculdade e achou que seria divertido visitar os antigos lugares. De repente, ela sentiu um cheiro de charuto em seu carro e isso a lembrou de seu avô, que tinha morrido quando ela era criança. Ela planejou visitar o cemitério, mas ao chegar em Pérez, ela percebeu que algo estava fora do lugar. Ela não conseguiu encontrar sua casa de infância, a casa de seus parentes, e não reconheceu nenhuma das casas, apesar dos números estarem corretos. O cemitério onde seus avós estavam enterrados tinha desaparecido e o lugar estava cheio de erva daninha. Ela andou de carro, tentando encontrar algo familiar, mas sem sucesso. Ela reconheceu a cidade de Riverside, mas quando chegou na University Avenue, ela viu pessoas assustadoras e saiu dali o mais rápido que pôde. Ela procurou o centro da cidade, mas também não conseguiu encontrá-lo. Ela pensou que tinha pousado em uma dimensão diferente, na qual a cidade de Riverside, onde ela cresceu, era um lugar pequeno e sombrio.
Ela foi até a rua onde ficavam as casas de sua avó e tia, mas ambas tinham desaparecido. No lugar da casa de sua avó havia um eucalipto em forma de torre, e as casas mais novas na vizinhança tinham desaparecido. Tudo parecia estar cheio de pessoas assustadoras e muito grafite. Ela não sabia onde encontrar bancos, restaurantes ou companhias de seguro, então teve medo de perguntar por orientação. Depois de algumas horas andando pela cidade, ela voltou para Paris, mas tudo estava de volta ao normal. Alguns anos depois, quando o pai de Carol morreu, ela voltou a Riverside para o seu funeral e descobriu que a cidade havia voltado ao normal, tal como ela a conhecia desde a infância. A casa de sua avó, a casa de sua tia, o parque e o cemitério estavam de volta e ela nunca mais encontrou a versão alternativa da sua amada cidade novamente. Em 1851, um homem chamado Jofar Vorin, de Lacharia, foi encontrado em um estado atordoado na pequena vila alemã de Frankfurt. As autoridades locais questionaram ele, que conseguiu dizer em alemão quebrado que seu nome era Jofar ou Joseph Vorin, mas ele estava completamente inconsciente do seu paradeiro. Ele afirmou que veio à Alemanha à procura de seu irmão, que havia sido preso em um naufrágio em algum local desconhecido. Vorin insistiu que as línguas que ele falava eram Lacharian e Abramian e que ele era um cidadão de Lacharia, que estava localizado em uma região de terra conhecida como Sacria, mas não reconheceu nenhum outro lugar conhecido por nós. Ele explicou que sua religião era cristã, mas era conhecida como Lispatian. Segundo ele, a terra era dividida em 5 regiões principais: Sacria, Aflar, Aslar, Auslar e Oplar. É acreditado que Vorin foi transferido para Berlim para mais investigações, mas nunca mais foi visto depois de pular da carruagem em uma suposta crise histérica durante a viagem. Não há registro oficial de como ele parecia ou para onde ele foi, então se isso também pode ter sido uma brincadeira elaborada ou uma falha na Matrix que trouxe Vorin para nossa versão do universo. Ninguém pode dizer com certeza. Esta desventura começou quando 4 amigos retornavam de rodeio em Utah em maio de 1992. Eles estavam dirigindo na Utah Highway 56 em uma noite escura sem lua e chegaram a um marco da moderna ferrovia. As meninas, que eram supostamente irmãs, uma prima e uma amiga, estavam dirigindo um Chevrolet Nova de 71 propriedade dos pais das irmãs. Quando eles chegaram a uma bifurcação na estrada, eles pegaram a esquerda e foram para a estrada Ghanaian Canyon, mas a paisagem ao redor mudou para campos verdejantes. De repente, eles viram um grupo de veículos em forma de ovo com luzes perfurantes e começaram a ser perseguidos. Eles escaparam e voltaram para o deserto, mas tinham 3 pneus furados e foram pegos por um soldado do estado no dia seguinte. O soldado teve dificuldade em acreditar na história delas, mas descobriu que as marcas de pneu do carro tinham parado abruptamente em um ponto, sugerindo que o carro havia sido engolido por uma porta para um universo paralelo. Um dos sinais mais assustadores do multiverso é o efeito Mandela, que é observado quando uma grande parte da população lembra-se de uma versão diferente de um evento significativo ou compartilha uma memória de um evento que nunca ocorreu. O termo foi introduzido pela primeira vez por Fiona Broome, uma pesquisadora paranormal que percebeu isso em uma conferência em 2010. Ela notou que muitas pessoas lembravam-se da morte de Nelson Mandela na prisão nos anos 80, mas na verdade ele foi libertado da prisão em 1990 e estava vivo e bem na época da conferência. Os entusiastas da teoria quântica acreditam que o efeito Mandela é uma forte evidência da presença do multiverso, enquanto os crentes em universos paralelos e dimensões alternativas pensam que em uma dimensão paralela Nelson Mandela morreu na prisão nos anos 80 e em outra ele estava vivo até 2013. É por isso que algumas pessoas se lembram de uma realidade, enquanto outras se lembram da segunda. Outro exemplo é a frase de espelho, espelho na parede, que nunca foi dita pela rainha amada Branca de Neve e os 7 anões. Estes são apenas alguns exemplos, mas você pode encontrar outros ao pensar cuidadosamente na sua própria vida. Este incidente estranho foi relatado por um homem que estava esperando pelo trem em uma estação de trem não identificada. Enquanto esperava, ele foi abordado por uma mulher com olhos vidrados pedindo ajuda com dinheiro. Ela disse que precisava comprar flores para seu irmão que estava no hospital. O homem deu a ela $5, apesar de suspeitar que era uma fraude. Quando ele chegou ao seu destino, pegou um ônibus e ficou surpreso ao ver a mesma mulher que havia encontrado na estação de trem entrar no ônibus com uma dúzia de rosas. Ele ficou confuso como ela conseguiu chegar à parada de ônibus tão rapidamente, pois ela estava muito longe antes.
Ele questionou se ela era uma duplicata ou algum tipo de experiência social. Alguém já relata uma experiência similar na internet, onde ele e sua esposa encontraram alguém que parecia exatamente com ele durante uma viagem à Califórnia. Talvez seja sua contraparte de uma dimensão diferente, não há como ter certeza. As Crianças Verdes de Volpe é uma história que aconteceu na pequena vila de Volpe, Inglaterra, no século XIII. Duas crianças com aparência estranha e pele esverdeada apareceram do nada na aldeia e falavam uma língua única que ninguém tinha ouvido. As pessoas locais cuidaram das crianças, mas infelizmente um dos irmãos faleceu. A menina, por outro lado, se adaptou à vida na aldeia, aprendeu a falar inglês e deu a entender que ela e seu irmão vieram de um lugar onde todos tinham pele verde e o sol não brilhava. De acordo com a história, eles foram transportados para o nosso mundo após um brilho e um barulho estrondoso. A menina cresceu na vila, se casou e começou uma nova vida. Essa história sugere que os irmãos vieram de outra dimensão, onde os seres humanos têm pele verde, e é difícil de explicar de outra forma. Em 2012, uma mulher ficou com sua mãe durante os últimos meses de gravidez. Sua mãe saía para trabalhar todas as manhãs às 7 horas e a mulher se levantava enquanto ela se preparava para o dia seguinte. Uma manhã, enquanto sua mãe saía, a mulher foi para o quarto da mãe para assistir TV, como era sua rotina. Mas, após 30 minutos, ela precisou usar o banheiro. Ao sair do banheiro, ficou surpresa ao ver sua mãe a olhando por um momento antes de fechar a porta. Quando ela tentou encontrar sua mãe, ela não estava em lugar algum e a porta principal estava trancada. Quando ela ligou para a mãe, ela respondeu que tinha acabado de chegar ao trabalho. Quando perguntou sobre esse incidente, sua mãe não se lembrava. Este é um incidente perturbador e assustador e até mesmo os mais corajosos se questionam como a mãe pôde estar no caminho para o trabalho e ao mesmo tempo aparecer e desaparecer na porta do banheiro. Talvez tenha sido um erro na Matrix, onde duas realidades alternativas se confundiram. Os entusiastas do multiverso acreditam que é possível para as pessoas viajarem entre diferentes realidades paralelas. Uma usuária do Reddit chamada Automata descreveu uma situação assim. Ela e seu marido estavam casados há 1 mês e meio quando ela acordou no meio da noite para ver uma mensagem de texto de seu marido, perguntando quem era ela. Ela viu seu marido dormindo ao seu lado e se perguntou se ele estava brincando com ela. Ela respondeu, mas a pessoa do outro lado da mensagem perguntou sobre a cidade onde ela morava. Eles descobriram que moravam na mesma cidade e a pessoa do outro lado da mensagem perguntou sobre o endereço da rua dela. Ela perguntou se o número dela apareceu como outra pessoa em seu telefone, e ele respondeu que sim, estava escrito Wi-Fi e um emoji de coração, mas não se lembrava de tê-lo adicionado. Ele também disse que morava na rua Violet, a mesma que ela. Ela ficou surpresa ao ouvir isso, pois seu marido também tinha salvo seu número como Wi-Fi. Ela achou que a escrita da pessoa do outro lado da mensagem era familiar. No dia seguinte, ela discutiu o episódio com seu marido, mas ele não se lembrava do evento e não havia nenhuma mensagem de texto em seu telefone. O que você acha que pode ter acontecido aqui? Conta para a gente nos comentários.